oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia? Só que dessa vez a gente vai iniciar com a correção da atividade do vídeo anterior, tá? Pega aí o seu livro na página 245 e vamos fazer a correção das questões, ok? Vamos começar com a questão 1. Diz assim, ó. Em relação à Antártida, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Primeira alternativa aí. A Antártida é o quarto continente em área, ficando atrás da Ásia, América e África. Então ele está falando o seguinte, em relação à sua área, ela seria um dos maiores, seria o quarto maior. Se você marcou V, está correto, tá? É verdade, tá certo? A segunda frase diz o seguinte. A Antártida é habitada por população nativa, oriunda do continente americano. Então, a gente viu isso? Não. Foi? A gente viu que eu tenho um grande número de cientistas lá localizados, né, que vão fazer pesquisas de 29 países que têm sua base. Então, ela não teria uma população nativa. Essa alternativa é falsa. Próxima frase. O continente Antártico está localizado ao norte da linha do Equador. Então, olha só, o Antártico é ao norte ou seria ao sul? Se você marcou verdadeiro, está errado, porque é falso, ele vai estar ao sul. Então, essa alternativa aí é F, ok? E por último, diz assim, os oceanos Índico, Pacífico e Atlântico banham a Antártida. E aí? Esses três oceanos banham? Se você colocou V, está correto. Então, realmente ela é banhada por esses três oceanos. Fazendo a sequência, fica V, F, F, V. Tudo certo? Vamos lá para a questão 2. A questão 2 pede para você corrigir, não é? As alternativas falsas. Então, as alternativas falsas foram a segunda e a terceira. Vamos corrigir aí a segunda, que vai dizer que a Antártida é habitada por população nativa. Só que corrigindo fica assim, ó. O continente antártico não tem população nativa, vírgula. Apenas pesquisadores habitam a região. Então, essa aí é a correção da segunda alternativa, que é falsa, tá? A terceira alternativa também é falsa, que diz que o continente antártico está localizado ao norte da linha do Equador. Então, olha só o que deveria se colocar. O continente está localizado ao sul da linha do Equador. Só isso. Tudo certo? Porque se você lembrar, é o continente ártico, né, que está localizado ao norte. E a Antártida vai estar localizada ao sul. Tudo bem? A questão 3 agora. Novamente, pede para você agora assinalar V para verdadeiro e F para falso. Porém, dessa vez a gente vai falar sobre o Ártico, tá certo? Então vamos lá. A primeira frase diz que é rico em recursos naturais, principalmente minerais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segunda frase. O Ártico, assim como a Antártida, é considerado um continente. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é considerado continente, tá certo? Porque é um grande bloco de gelo. Terceira frase. Devido ao frio extremo, não há pessoas nem presença de fauna. Verdadeiro ou falso? Falso, tá? A gente viu que o Ártico, sim, ele possui uma população considerável. Última frase. É banhado pelo Oceano Glacial Antártico. É falso também, tá? Aí a questão 4 vai pedir para você corrigir essas alternativas falsas, que foram no caso 3 aí, tá? Então aí, olha só. A segunda frase foi falsa. A primeira foi a única verdadeira, não é isso? E aí, a partir da segunda, todas são falsas. Então, vamos corrigir a segunda. A segunda deve se colocar assim. O Ártico não é considerado um continente por se tratar de uma região onde o mar fica congelado e por ser cercado por terras de alguns países, tá certo? A terceira frase, que também está falsa, deve se corrigir, tá? E aí você deve colocar assim, ó. Apesar de baixas temperaturas, diferente da Antártida,
o Ártico tem uma população nativa e fauna diversificada, ok? E a última frase, que diz que ele é banhado pelo Oceano Glacial Antártico. A alternativa, para ficar verdadeira, você coloca assim, ó, o Ártico é banhado pelo Oceano Glacial Ártico. Tudo certo? Então essa é a correção dessas 3 alternativas falsas da questão 3. Vamos agora para a questão 5, que pede para você ler o texto. O texto diz assim: Guerra gelada, a disputa pelo petróleo debaixo do Ártico. Com menos gelo, o Ártico tornou-se finalmente acessível à exploração econômica de larga escala, bem na hora em que o mundo mais precisa. Entre 1999 e 2011, o petróleo saltou de 17 para 115 por barril. Aí vem a questão. Com o derretimento do gelo no Ártico, países como Estados Unidos e Canadá estão em alerta e interessados no petróleo e outros minerais presentes na região. Dentre as alternativas a seguir, qual justifica, no caso, o degelo acelerado dessa região? Então, olha só, qual dessas alternativas a seguir vai me caracterizar, vai me mostrar que é o porquê do Ártico está sendo, está acontecendo degelo no Ártico? Seria A, lixiviação, B, erosão eólica, C, aquecimento global ou D, inversão térmica. A gente viu isso na videoaula anterior, já no finalzinho, que foi o quê? Aquecimento global. Então seria a alternativa C. Vamos para a questão 6. A questão 6 diz o seguinte: analise as afirmações abaixo. Eu tenho a 1, 2 e 3. A primeira, exceção porção de terras com mais que o dobro do tamanho do Brasil, grande quantidade de recursos naturais ainda não explorados, contém bases e pesquisas científicas de diversos países da Terra. Aí ele pergunta: essas são características que se aplicam apenas, letra A, à porção europeia da Ásia, letra B, ao continente antártico, letra C, ao oeste da África, D, ao noroeste dos Estados Unidos, ou E, às terras da Oceania? Ó, só pela terceira frase aí você já mata essa questão, porque contém bases de pesquisas científicas. Quem é que contém bases de pesquisas científicas? Continente antártico. Então seria a alternativa B. Tudo certo? Aí a 7ª questão diz: qual é a causa da distribuição irregular da luz do Sol nos polos? Então, dentre as duas regiões, o que é que você pode responder aí? Olha só, você pode responder que é decorrente ao movimento de rotação da Terra e da inclinação do seu eixo. Então, o movimento de rotação e como ela está inclinada é que vai interferir na questão da irregularidade da luz solar nesses polos. Tudo certo, 8º ano. Seguindo, a gente vai para a questão 8, que diz, mais uma vez, para você ler um trecho aí de um texto, que diz: o continente antártico influencia, por exemplo, na existência do deserto do Atacama e na clareza de seus céus, considerados melhores do planeta para observar o firmamento. E aí ele diz, olha, de acordo com o trecho citado, o continente antártico tem relação com a formação do deserto do Atacama, que se dá a influência do continente na corrente marítima D. Então, qual é a corrente marítima aí? A gente viu já as correntes marítimas, seria de Bengala, Humboldt, Malvinas ou Labrador. E aí é a questão da corrente chamada de Humboldt, né? Que a gente viu que ela é uma corrente fria. A 9, ela pergunta, agora falando sobre a questão da massa de ar. Qual massa de ar se origina na Antártida? A, B, C ou D? Lembra que é a massa polar atlântica, então seria a questão D. Indo para a 10, tá certo? A 10 já é para você refletir sobre o texto, é uma questão mais pessoal, a gente vai pular essa questão porque eu creio que você já respondeu. E aí a gente vai para o mapa mental das regiões polares, na página 248, ele inicia, olha, as regiões polares aí contemplam, temos um espaço em branco aí seria Ártico, localiza-se entre ciclo polar antártico e o polo norte, ocupados por nativos como inuits, lapões e samoyedos, tem fauna variada com urso polar, renas, focas,
Boi Almirascado, não é? Aí a gente vai para a Antártida, localiza-se na porção sul da Terra, ocupando a 4ª posição entre os 6 continentes, não possui população nativa, apenas cientistas. Sua fauna é composta de focas, pinguins, elefante marinho e o crio. Aí a gente vai. As regiões polares são importantes porque influenciam o clima mundial por meio das massas de ar e as correntes marítimas. As regiões polares localizam-se em altas latitudes com movimento de translação e eixo de inclinação. São responsáveis pela variação da quantidade de iluminação recebida do Sol. Então é isso, 8º ano a gente termina essa atividade, tá? Mas a gente vai entrar bem rapidinho no Tratado da Antártida, que a gente já falou na aula anterior, não é? Que essa aqui é uma região da ciência, né? Uma região considerada da ciência pelo fato de ali acontecerem estudos sobre aquecimento global, por exemplo. Então, olha, ele foi assinado em 1º de dezembro de 1959, mas entra em vigor apenas em junho de 1961, ou seja, em 23 desse mês, é quando vai entrar em vigor, né? E é prorrogado, esse tratado é prorrogado até 2041. Então, olha só, de 1961 até 2041, esse tratado continua. E vocês lembram, não é? Que essa região, a Antártida, não possui administração própria. Essa administração é feita através desse tratado. Eu vou ter os países que assinaram esse tratado inicialmente, não é? E aí a gente vai ter Estados Unidos, por exemplo, África do Sul, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, como eu falei, Japão, Noruega, França, Rússia, Polônia e Chile. São os 13 países que inicialmente assinam esse tratado, tá ok? Então, eles são os países iniciais que assinaram lá, tá? A gente vai ter algumas normas. Olha só, eu tenho normas para critério de ocupação desse território, tá? Eu tenho normas que proíbem qualquer operação militar e operação de testes nucleares nessa região. Não pode, tá? Essa é uma ciência voltada para o bem, não para a questão militar nem para a questão nuclear. Eu já falei isso anteriormente. Nada de lançamento de lixo ou resíduo nuclear. Um determinado país tem um lixo nuclear e ele quer, né, jogar esse lixo em algum lugar. Seria na Antártida? Não pode, tá? Cooperação internacional e divulgação das pesquisas científicas lá feitas. Ou seja, os países que ali estão estudando aquela região, eles precisam cooperar entre si. Como é que eles vão cooperar? Olha, se o Brasil estudou e ele conseguiu tal feito em determinada pesquisa, ele tem, né, que divulgar essa pesquisa para os outros países que ali estão e para o mundo, né? Porque ali ele está fazendo um trabalho para o bem e ele deve divulgar a sua pesquisa, tá certo? Alguns países ainda mantêm a intenção de ocupação para gerenciar os recursos dessa região. Então, olha que interessante. Vocês viram, a administração é feita a partir desse tratado, mas tem país que ele está de olho. Por quê? Por causa da riqueza desse lugar, dessa região. Então eles estão de olho, eles querem que essa região ela seja de determinado país apenas, e não que todos administrem, que haja uma administração, né, uma cooperação ali de todos, ok? E aí, olha só, outros defendem a ideia de que ela deve ser declarada como patrimônio comum da humanidade. Não deve ser colocado como só um país ou só 2 países detentores dessa região. Não, deve se declarar patrimônio comum. E se fosse declarado, né, como um patrimônio comum da humanidade, quem administraria seria a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, vejam só, a gente tem 2 dilemas aí. Primeiro, aqueles países que defendem a ocupação, que querem que essa região seja de apenas um, e aqueles que vão defender a ideia de que não, olha só, ela deve ser considerada um patrimônio da humanidade, um patrimônio comum. E quem deve administrar é a ONU, que assim não fica detida apenas com um único país. E aí que a gente relembra, né? Essa região é bastante importante, tem riqueza mineral, foi através dessas regiões que a gente conseguiu identificar a questão do aquecimento global, tá?
E falando agora sobre a questão da proteção ambiental, como nós já falamos anteriormente, né? Por exemplo, lixo nuclear, não se pode jogar ou colocar. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação dessa região do nosso país? É bem simples, tá? Bom, o Brasil assinou lá em 11 de julho de 1975, é quando ele entra no tratado. Ele tem a criação do PROANTAR, que vai ser um órgão que também vai administrar essas questões das pesquisas lá feitas. Ele é aceito como membro do Conselho Consultivo do tratado lá em 1983, tá? Eu tenho esse membro aqui, ele é importante você ter esse nível aqui, o fato de você ter poder de voto, né? O voto você pode estar em determinada reunião sobre essa questão dessa região, e aí você pode ter o poder de veto, você vai votar e pode vetar, não, eu não concordo, então esse país tem esse poder e nós temos, ok? E em 84 a gente instala a nossa estação chamada de Estação Antártica Comandante Ferraz. No livro de vocês, lá na página 253, ele vai dizer a você, não é? Ele vai nos dizer quem foi Ferraz. Aí ele vai dizer, olha, quem foi Luiz Antônio de Carvalho Ferraz? O nome da base científica homenageia o comandante da Marinha Luiz Antônio de Carvalho Ferraz, oceanógrafo e hidrógrafo, que atuou de forma decisiva para o desenvolvimento do PROANTAR, né, que vai ser também o órgão que vai cuidar, no nosso caso no Brasil, dessas questões da Antártida. Luiz Ferraz visitou o continente antártico por 2 vezes a bordo de navios britânicos e foi responsável pela subcomissão que elaborou o Programa Antártico Brasileiro. Em sua homenagem, a única base física brasileira na região carrega o seu nome até hoje. Então, olha só que interessante, né? A gente vê aí que ele teve importante papel nessa questão da instalação da nossa estação. Ele estudou e a gente acaba o homenageando colocando o nome dele na nossa estação. Porém, em 2012, lá em fevereiro ela sofre um incêndio. Só em 2013, então olha só, um ano depois é que se consegue, né, remover todos os escombros, e só agora em 2020 é que se consegue reconstruir totalmente a nossa estação, a estação brasileira. Então vejam só, a gente passa aí por um período, né, meio obscuro da nossa estação. Eu tenho um incêndio, só um ano depois eu vou ter toda a remoção dos escombros, mas finalmente em 2020, no início do ano, foi que houve o término e aí a reabertura da nossa estação. Tudo certo? E aí, olha só, eu deixo para vocês que estavam com saudade de atividades. Atividade no livro nas páginas 257, 258, 259. Aqui tá 269, tá? Mas não é 269, é 260. Veja aí, que é seguindo de 257 a 260. Ok, 8º ano. Então eu finalizo aqui com vocês essa aula. Essa atividade aqui é para vocês relembrarem, tá? Dúvida? Volta ao vídeo ou comenta lá no vídeo. Professor, eu não entendi essa parte. Aí eu volto na próxima aula, explico lá aquela dúvida. Na minha próxima aula eu já finalizo outro capítulo e faço correção da atividade. Tudo certo? Até mais!